Me responda uma pergunta. Você se ama? Será que temos base nas Sagradas Escrituras para confirmarmos que um cristão deve e pode se amar? Exatamente, amar-se a si mesmo? Meu nome é Natanael Solis e você está no canal Universidade do Reino e eu sei que Deus quer falar ao seu coração. Precisamos ver isso na lousa à luz da palavra do Eterno. Nós estamos num mundo muito egocêntrico, muita gente ensimesmada, egocêntrica, que só pensa nela. E lamentavelmente a cada dia vemos tanta gente fazendo coisas absurdas com base nesse egocentrismo. Mas as Escrituras Sagradas falam de amar-se a si mesmo. Já falo categoricamente sim, a resposta é sim. As Sagradas Escrituras confirmam que um cristão, alguém que teme ao Senhor, deve amar-se a si mesmo. E esse amar-se, esse amor, é a base para poder amar o próximo. Olha só o que o próprio Jesus falou. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e também ao próximo como a ti mesmo. Isso é confirmando o que estava escrito já em Levítico. Anote aí. Temos Mateus 22, 39 e Levítico 19, 18. Mateus 22, 39 e também Levítico 19, 18. 19, 18. Você vai encontrar aí todo um contexto afirmando de que alguém para amar uma pessoa ou amar o próximo, ela precisa amar-se a si mesmo. Mas como é esse amar-se a si mesmo? Em que consiste amar-se a si mesmo? Nós sabemos que o homem, ele perdeu sua identidade espiritual e, logicamente, o homem caído, ele se perdeu no pecado, se perdeu na malignidade e se perdeu do contato com Deus. Agora, o amar-se a si mesmo, logicamente, vem através da pessoa do próprio Deus. Nós não podemos salientar um amar-se a si mesmo de uma forma egocêntrica, colocando o homem como centro de tudo. Mas essa virtude de se amar está ligada principalmente ao conceito de ligação com o Eterno. Ou seja, quando você descobre sua identidade com o próprio Deus, você começa a entender o desígnio de Deus, os planos de Deus para a sua vida e, logicamente, você passará a se amar. Logicamente, em Cristo Jesus, nós que somos cristãos, em Cristo encontramos essa resposta. Quando, através da regeneração, através da salvação, através do perdão de pecados, através da libertação, passamos a conhecer uma nova identidade. Você facilmente verá homens que eram talvez desprezíveis, assassinos, mulheres talvez de baixa moral, automaticamente na conversão, na regeneração, passarem a serem mulheres decentes, homens dirigidos pelo Espírito Santo. E ninguém pode refutar isso, nem o maior sociólogo poderá refutar a ideia de que de fato o poder da palavra e o poder da ação de Cristo e toda essa ação da igreja na terra, de fato, ninguém pode refutar que tem mudado vidas. Tem mudado vidas. Nós sabemos que há muitos erros e o famoso cristianismo, que eu não aceito, e o sistema religioso tem promovido muitas coisas horrorosas. Isso em qualquer área. Mas em si a própria ação da palavra e a salvação de Cristo Jesus, através da sua pessoa, tem provado de que tem transformado inúmeras pessoas. E olha só, o que acontece quando nós encontramos a Cristo? Encontramos uma identidade perdida que Deus outrora tinha nos dado. Ou seja, o homem caído perdeu essa identidade. Agora eu passei a ter um conhecimento de um Deus, em primeiro lugar, que me ama, que me criou, que me formou e tem planos sobrenaturais na minha vida. E, logicamente, há muitas pessoas que tentam ser felizes longe dessa ideia santa que as Sagradas Escrituras nos mostram de que o homem de fato será feliz conhecendo esse Deus Todo-Poderoso. Mas há muita gente que tenta construir esses castelos ou talvez com uma base no egocentrismo, centrado na própria humanidade, no próprio humanismo, e de fato podemos perceber que passo a passo o homem está se afastando muito mais de Deus e a cada dia a humanidade está perecendo. Mas olha, a virtude de se amar consiste nisso,
em que o homem descubra a sua identidade com o próprio Criador. Entenda os planos, os propósitos, os desígnios desse Deus Todo-Poderoso na sua própria vida, e ele passará a entender quem ele é, o que ele veio para fazer, o que ele está fazendo, quais são os seus propósitos e virtude nessa visão, nessa missão que ele tem ao viver nessa terra. Com certeza, isso é fundamental para podermos começar a amar a nós mesmos, para depois entrarmos nesse paralelo de se relacionar, porque relacionamento, vou anotar aqui, relacionamentos são fundamentais para provarmos de quanto uma pessoa está bem consigo mesma. Isso acontece com todos nós. Se nós não estamos nos relacionando bem, de uma forma geral, com todos, é porque talvez não temos um bom relacionamento conosco mesmo, dentro de nós. É o famoso relacionamento intrapessoal e interpessoal. Vou colocar aqui primeiro é interpessoal. É quando eu estou lidando comigo mesmo no intrapessoal, e o interpessoal é quando eu estou me relacionando com outras pessoas. E o interpessoal, esses relacionamentos com outras pessoas, com familiares, com amigos, enfim, ou no dia a dia, no cotidiano, com o meu próximo, eu provarei o quanto eu estou bem comigo mesmo. Essa é a maior prova de quanto eu estou comigo mesmo. O como eu lido com as pessoas provará o como eu estou lidando comigo mesmo. E você se ama? Você se aceita? Você se entende? Você se perdoa? Você sabia que tem gente que até diz que recebeu o perdão de Deus dentro do contexto cristão? Eu conheço muita gente que diz que foi perdoada por Deus, mas ela mesma não se perdoa. Eu conheço muita gente que se autopune, se autocondena porque, embora já recebendo o perdão de Deus, ela mesmo não se perdoa, ela mesmo não se aceita, ela mesmo se autocondena e vive sucumbindo porque ela em si não compreendeu ainda o plano dessa regeneração e dessa vida para com Deus. Então, nós precisamos procurar essa identidade com Deus. Responda aí e fale aí nos comentários se você realmente se ama. É uma boa pergunta. Você se ama? Você se aceita? Você se entende? Você se compreende? Porque é lógico, quando nós temos o bom senso de nos entendermos, de nos aceitarmos, não significa que somos perfeitos. Não, vamos entender que nós temos muitos defeitos e também temos muitos valores. Esse é o grande equilíbrio. Lembra do fruto do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, e termina com domínio próprio. Em outra versão diz temperança, porque esse é o equilíbrio. Uma pessoa equilibrada, ela saberá que ela tem muitos defeitos, mas também sabe que tem muitos valores. Agora, onde eu vou começar meu alicerce? Com base nos meus defeitos ou com base nos valores que Deus me deu e nos planos que Deus tem para a minha vida? Saiba que o inimigo está pronto para atuar nos seus defeitos, nas suas dificuldades, nos seus traumas. E quem não os tem? Quantos traumas carregamos desde a infância? Quantos bloqueios, quantas dificuldades, quantos paradigmas carregamos desde a infância? E quem não os tem? Pergunto. Agora, como vamos superar isso? Logicamente, entendendo de que há um Deus Todo-Poderoso que me criou, me formou, e nessa identidade com a sua essência eu passo a crescer e começo a me aceitar, e começo uma mudança transformadora que me faz amar a mim mesmo próprio. Yeshua disse: amarás ao teu próximo do jeito que você se ama, como a ti mesmo. Isso já estava, como falei, em Levítico escrito, e na própria lei nós vemos que a necessidade de se amar é um fundamento para vivermos muito bem nessa terra. As pessoas me dizem: estou um pouco preocupado quando falo em empreendimento, em mudança de vida. As pessoas me dizem: um dia eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. Se de fato, um dia você vai morrer, somente um dia, e os demais dias você não vai morrer. Agora, o que você vai fazer com os outros dias? Um dia você vai morrer, mas o que você vai fazer com as outras semanas, com os outros meses, com os outros anos que você não vai morrer? E você nem sabe quando você vai morrer. Então temos muito tempo para viver
já que um dia somente nós morreremos. E tudo logicamente acabará. Agora, como estamos crescendo como pessoas, como família, como pais, como filhos, como irmãos, como amigos, como estamos crescendo? Para isso vamos ter que ter o fundamento de nos amarmos a nós mesmos. Entenda isso, tá bom? E esse relacionamento intrapessoal, eu comigo mesmo, tem hora que eu não me entendo, tem hora que eu não me aceito, porém a luta vem onde eu compreendo em Cristo que eu preciso me amar, que eu preciso entender os valores que há em mim, onde eu precisarei salientar as virtudes que Deus me deu, e em Cristo eu sou mais do que vencedor perante tantas lutas e dificuldades que eu vou enfrentar. Há 3 palavras que eu saliento na questão de relacionamentos que são fundamentais na questão entendimento de se amar, porque, repito, tudo aquilo que é relacionamento com você mesmo e com os outros vai provar o quanto você realmente está bem nesse amor a você mesmo. 3 palavras, essas palavras são, a honra, vou apagar aqui para não acumular muito. Certo? Primeiro é o kavod, aqui tem escrito em hebraico o kavod, kaf, vet, o vav com pontuação para o e o d, kavod. Kavod. Muitos também podem me perguntar, mas kavod não é glória? De fato, kavod também pode ser glória ou honra. Pesquise, você vai ver que existe essa palavra honra. Honra, vou apagar aqui, honra. Honra. Essa é a primeira palavra, honra, kavod. A etimologia da palavra kavod, kaved, se direciona para muitos lados. Então temos aí glória, a própria honra é kavod. Temos também a palavra amabilidade, adiv hebraico. Olha, Aleph, com pontuação para A, Dalet, o Yod e também o Vet. Adiv, transliterado. Adiv, que significa amabilidade. Essa amabilidade também pode ser ter graça, Hesed poderia ser também graça, essa virtude de poder saber lidar com as pessoas com amabilidade. E também tem Anav, que está aqui, Ain com pontuação para A, Nun, A, e o Vav no final. Anav, que seria humildade. Presta atenção nessas 3 palavras. Temos aqui honra, amabilidade, humildade. Nessa humildade, esse anav também pode servir para a palavra nobreza. Pode ser também nobreza. Olha só. Por que eu falo dessas 3 palavras? E essas palavras são bíblicas, gente. Estão nos escritos sagrados. Honra, amabilidade e nobreza. Primeiro, honra é como você lida com pessoas que estão acima de você. Toda pessoa é estruturada num bom senso, que ela está de bem consigo mesma, que ela se ama, entende os valores que ela tem, ela nunca vai se sentir ameaçada quando vê alguém superior. Toda pessoa insubmissa, ela tem um problema dentro dela, que ela, em primeiro lugar, não se aceita e se sente ameaçada quando vê alguém superior. Então, quando vemos honra, nós vemos alguém que de fato ela está bem com ela mesma. Quando vê alguém superior com autoridade, ela mesma se sujeita, porque sabe que essa pessoa tem mais conhecimento, tem mais poder, tem mais dinheiro, tem mais autoridade, tem mais capacidade, e nós precisamos entender isso. Então isso é importante. Você vai ver em Êxodo 20:12, quando Deus fala ali no Decálogo, os 10 mandamentos, honra teu pai e a tua mãe. Por que ele começa a honrar teu pai e a tua mãe? Quando começa já esse propósito de abençoar o homem no Decálogo. Porque até então fala, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Começa um processo aí, não. Mas quando chega aqui diz, honra teu pai e a tua mãe. E ainda dá uma promessa. É o primeiro mandamento com promessa, porque virão dias de bênção prolongados sobre você. Daí a grande prova. Ou será reconhecer a autoridade de um pai, reconhecer a autoridade da mãe.
Por que há filhos conflitivos? Porque ainda não há uma autorrealização, ainda não há uma boa aceitação em relação a si mesmo para compreender que o pai e a mãe é autoridade, precisa, é um dever honrar. A autoridade, Romanos 13, leia Romanos 13, meu Deus. Romanos 13 é uma obrigação, diz, devemos estar sujeitos a toda a autoridade, aprender a baixar as orelhas quando há uma autoridade e devemos dar honra a quem merece honra. Dentro de uma empresa, se há um líder, um diretor, um gerente, meu Deus, precisamos nos sujeitar. A polícia, um militar, enfim, tudo que é autoridade, devidamente estruturando uma sociedade, nós precisamos nos sujeitar. Então, uma pessoa que não se ama, uma pessoa que não está bem definida na sua pessoalidade, na sua personalidade, uma pessoa que não está bem realizada, isso no cotidiano terá problemas com a questão de se relacionar com superiores. Vou colocar aqui em vermelho para que vá se destacando. Com pessoas superiores. Superiores. Como você se comporta com os superiores? Com pessoas que realmente são mais do que você, são mais bonitas do que você, são mais altas fisicamente do que você, são mais esbeltas do que você, são mais conhecedoras do que você, falam mais língua do que você, conhecem mais a sua área do que você, entendem mais do que você, têm mais influência do que você. Claro, há pessoas que sempre serão melhores do que nós. Então, quando eu estou bem comigo mesmo, o que vive a honra é uma pessoa que realmente ela está bem consigo mesma e diz, eis aí uma pessoa que vai me guiar, que vai me dar conhecimento. Opa, vou chegar junto, porque ela se ama tanto que quando lida com o próximo que é superior, nós sabemos que somos todos iguais diante de Deus, mas há pessoas que sabem mais, por isso a Bíblia nos ordena honrar alguém que tem mais conhecimento, que já viveu mais. Então a honra é uma prova de que você e qualquer pessoa de fato está de bem consigo mesma. Como estamos honrando? Como estamos honrando? Não estou dizendo que devemos aceitar qualquer tipo de ditadura, não podemos nos subjugar a coisas erradas porque a pessoa é ungido ou porque essa pessoa tem autoridade, vamos tampar sol com a peneira e vamos aceitar qualquer coisa. Nanina, não, Senhor. Coisas erradas são coisas erradas e não devemos aceitá-las em nome de Jesus. E a condenação para quem tampa sol com peneira. Mas nós devemos saber que há homens de bons testemunho, há pessoas que trarão a virtude de uma autoridade santa e, logicamente, nós devemos nos sujeitar. Há, por exemplo, leis malignas, diabólicas, que nós não vamos aceitar, embora serão colocadas por autoridade, não vamos aceitá-la, porque ferem a moral da palavra do Senhor. Então, isso não podemos aceitar. Agora, estamos falando de algo harmonizado, logicamente, que condiz com a palavra do Senhor. Em segundo lugar, vem a palavra adiv, que seria amabilidade. O que seria amabilidade? É como você lida com as pessoas que estão no seu mesmo patamar. Quer ver uma pessoa com amabilidade, ou uma pessoa que tem de fato consideração? É uma pessoa que não tem problema com lidar com colegas. Normalmente você vê dentro de uma empresa, colega com colega, como ele anda. Normalmente também na igreja, irmãos com irmãos, você vai ver muito essa frase, uns aos outros. Quando a Aline fizer o PDF, eu vou colocar, são 59 aqui, ó. Vou separar, tá? 59 uns aos outros. São 59. Vou fazer questão de que serão ressaltados no PDF. Não vou anotar agora. 59 vezes que aparece o termo uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, lavai o pé uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, intercedeis um pelos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Por quê? Porque o próprio Cristo e a própria doutrina ensina de que você deve estar nesse paralelo, para ambos os lados, se relacionando com pessoas que são do mesmo patamar, como você lida com pessoas que estão na mesma labuta do que você, como você interage com colegas, isso vai provar também que você é uma pessoa que se ama e tem um bom senso de equilíbrio, de moderação e ao mesmo tempo de amor próprio. Então, se você sabe lidar com as pessoas, você é uma pessoa amável. A amabilidade
a div, essa amabilidade, o hesed, a graça também poderíamos contá-la. Há pessoas que dizem assim, eu fico no meu canto, não lido com ninguém, não falo com ninguém, isso está errado. Toda pessoa que fica num canto ali não consegue se relacionar, esse relacionamento interpessoal para fora, com outras pessoas, é uma pessoa que não está bem consigo mesmo, uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito, que ela mesma fica se coagindo, com uma autocomiseração, se autodesmerecendo e fica calada, ou não opina, não fala, não interage. É uma pessoa anormal. Que eu sou tímido, mas isso é uma anomalia. Muita timidez é uma anomalia. Então isso deve ser processado. Você tem que entender que você foi chamado para relacionamentos. O próprio Cristo falou com muitas pessoas, e falou até com prostitutas, deixou que mulheres o tocassem, mulheres que eram desprezíveis, até foi criticado por isso, entrou para comer e estar juntamente com os publicanos. Meu Deus, que sacrilégio! Mas Jesus estava tão de bem, porque ele era o Salvador, o Cristo, ele é o Salvador, ele sabia disso, ele tinha uma missão santa e ele abençoa a todos. Ainda na cruz do Calvário, ele teve a virtude, a graça e a amabilidade, porque a palavra amabilidade vai surgir da palavra amar. Então, uma pessoa amável surge da palavra amor. Então, ele teve a amabilidade de considerar um ladrão que estava se arrependendo e lhe deu uma promessa de salvação e o salvou. Amados, nós precisamos saber lidar com as pessoas. É muito difícil. Todos nós temos problemas interpessoais, todos temos problemas, dificuldades, mas num contexto somos pessoas, como somos? Pessoas que não fazemos amizade, andamos de mal com todo mundo. Não, isso deve ser consertado em nossa vida. Como eu trato isso? Lógico, à luz da palavra e num relacionamento, em primeiro lugar, com Deus, para descobrir quem eu sou, para descobrir qual é a minha missão, para descobrir quais são os meus valores. O Espírito Santo nunca vai me dizer você é um lixo, o Espírito Santo nunca vai me mostrar os defeitos que eu tenho, mas antes ele vai me guiar a toda a verdade, vai me abraçar e vai me mostrar meus erros, mas com correção, com santificação, e ele vai me valorizar, ele vai me dar a entender de que há um plano glorioso de salvação para mim mesmo, e eu passo a amar a Deus e a me amar, porque eu sou e faço parte dessa família de Deus. Eu me amo. Se eu não me amo, como que eu vou amar? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em terceiro lugar, vem a palavra anav. Essa palavra aqui, anav. Vou falar de amabilidade. Vou anotar num versículo. Hebreus 10, 24. Só como exemplo. Hebreus 10, 24. Aí tem um exemplo. Uns aos outros. Mas tem muito mais versículos. Vamos colocar no PDF. Uns aos outros, uns aos outros. Como está seu relacionamento com uns aos outros? Aí vem a outra parte que é o anav, que é a humildade, onde você vai ter nobreza. E a humildade e a nobreza se avalia, sabe como? Como você trata as pessoas que são inferiores a você, entre aspas, inferiores, ou seja, que estão às vezes embaixo de você, que sabem menos do que você, que têm menos poder do que você, e inclusive você as lidera. Como você lida com as pessoas que às vezes são mais indoutas do que você, são pessoas que têm menos poder aquisitivo do que você, são pessoas mais simples do que você. Como você lida com essas pessoas? Quer ver uma pessoa que realmente ela é nobre e humilde? É como lida com as pessoas que estão embaixo dela, os subalternos, os que ela lidera. Aí você vai ver, você sabia que tem gente que só dá poder para dirigir alguém, para liderar alguém, e ela fica soberba e começa a pisar, começa a humilhar, começa a açoitar e começa a agredir. Inclusive eu conheço crentes, para não falar pastores e ministros, violentos, são violentos, agressivos fisicamente. Você não pode falar nada, que eles são capazes de te agredirem, são descontrolados e tem uma postura de arrogância. Eu conheço gente, crente, queridos, de histórias terríveis de violência física, de esmurrar, de bater. Que tipo de pessoas são essas? São pessoas que, na verdade, têm uma aparência, é uma carapuça, é uma armadura, na verdade, de uma postura de dureza, né? Porque um arrogante, preste atenção no que eu vou falar, um arrogante, na verdade, não é que ele se ama muito. Está comprovado de que
A arrogância é resultado de falta de amor a si mesmo. Uma pessoa que não tem admiração por ela mesma, uma pessoa que não se ama, uma pessoa que ela mesmo se acusa, uma pessoa que ela sabe que ela é frágil e fraca, ela começa a colocar armadura para aparentar poder, para aparentar com arrogância que ele tem o domínio, e se ele é contradito, com certeza ele vai até esmurrar. Meu Deus, todos nós já usamos uma armadura dessa, mas tem gente que tem uma tendência louca em relação a isso. Então, aquela pessoa que você vê arrogante, que para crescer precisa fazer com que os outros desçam, e ele pisa os outros, e você diz, esse cara é egocêntrico. Não. As pessoas confundem arrogância com egocentrismo. A arrogância muitas vezes é fraqueza. E ela precisa se munir dessa armadura, porque ela mesma não se aguenta, porque o problema está dentro dela, porque ele é um fraco, é uma pessoa fraca que não se ama, não se aceita. Mas quando ele chega, ele coloca uma armadura de potencial, pisando, humilhando, desprezando, e logicamente isso prova que ela não se ama, não se ama. Então, olha, a humildade de uma pessoa, a nobreza de uma pessoa, é uma nave. Como ela lida com os que estão debaixo, vou colocar aqui, debaixo dela. Os que estão abaixo. Aqui é como lidamos com os superiores. Com os superiores. Aqui é os que estão debaixo dela, os que estão na sua liderança, no seu mandato. E aí você vai ver quem realmente essa pessoa é. Se você é uma pessoa que honra os superiores, se você é uma pessoa que tem essa amabilidade com os colegas, os que estão no mesmo patamar, e se você é uma pessoa que tem humildade e nobreza para considerar as pessoas que estão embaixo de você, realmente você é uma pessoa que pelo menos se ama e está bem realizada e entendeu o plano principal do Cristo, que é resgatar o homem e lhe dar uma identidade santa. Em Filipenses 2, 3 ao 4, Filipenses 2, 3 e 4 diz que ninguém se considere superior, mesmo tendo postura no ministério, enfim, mas sempre considerando os outros como superiores, nessa unidade, considerando os demais como superiores. Essa é a grande virtude que nós precisamos ter, e é muito difícil isso, essa humildade e nobreza de saber que há pessoas mais talvez inferiores, e precisam da sua ajuda. Quanta gente que a gente lida com ela, que está já no fundo do poço, alegoricamente falando, no fundo do poço, e tem gente que joga a terra em cima do poço. Mas nós precisamos descer ao poço e conversar com essas pessoas. Eu me lembro de uma certa feita, nós estávamos evangelizando, e estávamos levando alguns mantimentos, entre café e pão. Só isso, café e pão. E sempre levamos de manhã para pessoas que eram moradores de rua e moravam embaixo da ponte, à beira da praia, aqui na Baixada Santista. É o que temos, às vezes, em abundância. Pessoas desprovistas de tudo, viciadas, pecadoras. É uma escória que talvez ninguém a considera. Mas são almas, E um dia nós não levamos pão. Sempre levamos pão, orávamos e falávamos com ela, ouvíamos. E um dia não levamos pão nem café. Eu disse, me perdoe, nós não conseguimos trazer pão e café. Ela falou, não tem problema. Um deles falou, não tem problema. O que nós precisamos, além do pão e do café, precisamos de que alguém nos ouça, que alguém nos dê bom dia, que alguém nos saúde, que alguém nos abrace. Isso é importante. Isso tocou meu coração. Com todas as minhas falhas de dificuldade, porque temos muitas falhas, mas em Cristo eu descubro minha personalidade e me aceito e me amo. Consigo amar pessoas que são tão, talvez, desprezíveis para muitos, mas nós vamos abraçá-las e vamos demonstrar o amor de Cristo. O quanto nós nos amamos, precisamos ver o quanto honramos, o quanto estamos de bem com o nosso próximo, que está do nosso lado, e o quanto temos humildade para poder descer ali, entre aspas, no fundo do poço, na sarjeta, para amar alguém, para abraçar alguém, conversar com essas pessoas. As pessoas às vezes se sentem tão mal porque percebem que as pessoas já as estão desprezando. Muita gente já percebe no ar que alguém já está te olhando com abominação e desprezo.
sendo que nós já temos nossas lutas, e eu tenho certeza que mais de alguém aqui já foi humilhado. Então, com base nisso, nós não podemos fazer igual, temos que fazer a diferença no amor e na graça de Cristo. Você precisa descobrir a sua personalidade em Cristo, salientar seus valores em Cristo, entender sua missão em Cristo, seus propósitos em Cristo, e te garanto uma coisa, você vai se amar e você vai ser muito, mas muito feliz ainda nessa terra. Deus te abençoe em nome de Yeshua.